Que a paz, a graça e a presença de Deus acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve hoje. Começar essa nossa imersão, recebendo todo mundo com essa bênção, eu diria que é fundamental para ancorar o nosso coração. Ah, com certeza. É o alicerce perfeito, sabe? Hoje em dia, a gente tem uma necessidade tão urgente de silenciar aquele barulho externo por um instante e ancorar a mente antes de mergulhar num estudo tão profundo sobre a nossa própria resiliência e fé. Exato. E a nossa missão na análise de hoje toca exatamente nessa ferida, né? Nós vamos explorar a fundo o Salmo 11. Um texto incrível. Demais. E para embasar toda essa nossa conversa, a gente trouxe para a mesa o texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NA, e também estamos mergulhando de cabeça nos comentários bíblicos de Allen P. Ross. Fontes maravilhosas e riquíssimas, diga-se de passagem. Totalmente. E o objetivo aqui é desvendar aquele mistério prático, sabe? Como é que a gente mantém a fé intacta quando parece que as próprias regras da sociedade estão desmoronando ao nosso redor? E, mais do que isso, como uma mudança de perspectiva, tipo tirar os olhos do caos aqui na Terra e fixar lá na ordem do céu, pode mudar a nossa reação ao medo. E o que me deixa fascinada nesse texto, logo de cara, é a atemporalidade dele. Historicamente falando, a gente não tem um registro exato de qual era a crise política ou militar que cercava Davi no momento em que ele escreveu isso. Não tem uma data cravada ali, né? Não tem. Mas olha, a ausência desse detalhe é um presente para quem lê. Porque a crise transcende um evento específico. Aquela sensação angustiante de estar encurralado, de ver injustiça vencendo. Aquela vontade de largar tudo. Isso. A tentação quase incontrolável de simplesmente fugir. Essa é uma experiência humana completamente universal. Todo mundo em algum momento recebe aquele conselho movido pelo pânico, sabe? Bom, vamos desempacotar isso então. Porque o texto do Salmo começa de um jeito bem abrupto, não é? Davi já abre a poesia repudiando um conselho que ele está recebendo de outras pessoas. Pessoas que estão com medo ou que talvez sejam só pragmáticas demais, chegam para ele e dizem assim, fujam como um pássaro para o monte de vocês. E se a gente for analisar a biologia do instinto de sobrevivência, esse conselho faz total sentido na cabeça deles. Luta ou fuga, né? Exatamente. Quando o animal percebe um predador, essa resposta é ativada na hora. Um pássaro não vai tentar argumentar com o caçador. Ele não vai negociar. Ele só bate asa e some. Ele simplesmente voa para o galho mais alto, para o lugar mais inacessível que ele achar. E as pessoas ao redor do salmista estão operando puramente nessa lógica terrena de autopreservação. Elas olham para a ameaça e a conta é simples. Sim, a conta é básica. Elas concluem que a única saída racional é o isolamento, a retirada estratégica. Elas estão dizendo, na prática, se esconde, porque tentar lutar contra isso aí é perda de tempo. Nossa, e a natureza dessa ameaça é o que me chama muita atenção no versículo 2. Porque o texto descreve os ímpios preparando os arcos, ajustando a flecha na corda para, segundo o relato, as escondidas dispararem contra os retos de coração. É uma imagem bem vívida. Muito. Mas mergulhando na análise estrutural dessa poesia, baseada no que o Ross traz, fica claro que essas flechas raramente são só projéteis físicos de madeira e ferro. Sim, tem uma camada mais profunda aí. Na linguagem dos salmos, arcos e flechas são frequentemente metáforas muito poderosas para palavras caluniosas, fofocas destrutivas, sabe? Mentiras fabricadas justamente para arruinar a reputação de alguém. E essa distinção muda completamente o X da questão. Porque pensa comigo, uma flecha física exige que o inimigo esteja ali, a uma certa distância visual de você. Você vê o ataque. Você consegue tentar desviar. Exato, mas uma flecha verbal, uma calúnia, ela é atirada das sombras. O dano é devastador, mas o atirador fica escondidinho lá no escuro. E isso destrói a pessoa por dentro. A violência velada tem um poder de desestabilização emocional muito, mas muito maior do que um confronto aberto. Pensa na dinâmica do medo moderno que quem nos ouve com certeza conhece. A cultura do cancelamento, por exemplo. Perfeito. A destruição de reputações, aquelas campanhas de difamação nos bastidores do ambiente de trabalho, ou mesmo os linchamentos virtuais onde milhares de pessoas atiram essas flechas anonimamente. Exatamente por isso que aquele conselho de fugir como um pássaro se torna tão inútil. Porque pensa bem, se um exército está marchando na sua direção com espadas, você corre por uma caverna na montanha e pronto, o
problema imediato está resolvido, eles não te alcançam. Sim, a física resolve o problema. Mas como é que alguém foge de uma mentira sistêmica? Se a própria estrutura social ao seu redor está envenenada pela calúnia e pela maldade oculta, a montanha não vai te oferecer esconderijo nenhum. Não mesmo. Você pode até se isolar fisicamente e ir para o meio do mato, mas a flecha verbal já atingiu o seu nome, já feriu a sua integridade lá na cidade. E isso levanta um ponto teológico crucial sobre como essas soluções puramente horizontais, puramente humanas, são ineficazes. O conselho daqueles medrosos tenta resolver um problema moral profundo com uma simples mudança de CEP. Eles acham que quilômetros de distância anulam a injustiça. Eles acreditam piamente nisso. Mas Davi reconhece que recuar e se esconder não só falha em resolver a perseguição, como também, no fundo, concede a vitórias que operam nas sombras. É como entregar os pontos, né? Exatamente. Abandonar o posto diante da calúnia é permitir que a mentira governe aquele território que você deixou para trás. Caramba, isso é muito forte. E isso nos empurra direto para a beira do abismo que está ali no versículo 3. Porque se essas flechas invisíveis continuam voando livremente, se a calúnia e a injustiça não são punidas, a estrutura da comunidade entra em colapso. O tecido social rasga de vez. E aí o texto faz uma das perguntas mais angustiantes de toda a literatura antiga. Ele diz: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E para a gente capturar o peso real dessa crise, a gente precisa entender o conceito de fundamentos no pensamento hebraico. Que não é arquitetura, né? Não, de forma alguma. Não estamos falando de tijolos e argamassa de um prédio. Os fundamentos aqui são a lei, a ordem moral, os princípios de justiça e de equidade que refletem o caráter do próprio Criador. É o acordo básico de convivência. Isso, o acordo social de que a verdade importa e que o mal tem que ser restringido. Quando aquelas pessoas que estão aconselhando Davi olham para a situação, elas entram num pânico absoluto porque elas veem essas instituições desabando. Elas perdem o chão. A visão delas é estritamente confinada àquela experiência humana imediata. Elas pensam, a justiça falhou, os ímpios tomaram o controle de tudo, a fundação rachou, o mundo como eles conheciam simplesmente acabou. Olha, eu confesso que, lendo isso, a minha inclinação natural é concordar com os conselheiros apavorados. É a reação humana mais natural possível. Sim. Trazendo aqui para uma analogia para quem nos escuta tentar visualizar isso melhor. Imagine que estamos no meio de um jogo de tabuleiro bem complexo. Tá todo mundo sentado ao redor da mesa, investindo horas de estratégia, tentando seguir cada regrinha do manual para jogar de forma limpa e honesta. Todo certinho, como manda o figurino. Exato. Aí, do nada, um grupo de jogadores simplesmente pega o livro de regras e joga na lareira. Começam a derreter as peças dos outros jogadores e viram a mesa de cabeça para baixo. O caos se instaura. E o pior detalhe, não tem nenhum juiz na sala para parar esses caras. Se o próprio tabuleiro onde a vida acontece está quebrado e não tem mais regra nenhuma valendo, que tipo de segurança resta para quem só quer agir direito? Nenhuma segurança aparente. A vontade que dá é realmente de levantar da mesa, abandonar o jogo e ir para casa dormir. Porque se a base não existe mais, tentar buscar a justiça parece um esforço completamente inútil. O seu sentimento com essa analogia reflete perfeitamente o desespero existencial contido nesse versículo 3. A lógica da Terra, quando ela é desprovida de uma visão superior, inevitavelmente vai desaguar no nirivismo. Ou na fuga para a montanha. Ou na fuga. Se as regras humanas são a única autoridade que existe e elas falham de maneira tão brutal, então o caos é o verdadeiro rei. Mas a resposta do salmista a esse dilema é a grande sacada do texto, é a virada de chave. Ele não entra na pilha deles. Não, ele não responde à destruição da ordem terrena, tentando consertar os tijolos quebrados da sociedade com as próprias mãos, e ele também não foge para o mato. Ele dá um salto de perspectiva que é fenomenal. Ele literalmente muda o eixo da câmera. O versículo 4 diz: "O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono." A resposta para o caos que está bem na frente do nariz dele não está em olhar para os lados para achar uma saída, mas sim em olhar para cima. É uma oposição magistral de realidades. Sensacional. A Terra está cheia de incerteza, corrupção,
Mentiras nos bastidores, calúnias e fundamentos ruindo. Mas o céu tem um trono, e esse trono está ocupado. Não está vazio. Não está vazio. O templo celestial não está passando por reforma, não está sob ameaça de nenhuma invasão e não sofre com as flutuações da nossa política humana. A base do governo de Deus é inabalável. Então ele muda o foco da crise. Sim, o que Davi está dizendo aos seus conselheiros apavorados é: gente, os alicerces que vocês estão vendo desmoronar são só imitações temporárias. O verdadeiro fundamento da realidade está governando lá do alto com soberania absoluta. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Preste bem atenção nisso. Porque o texto não retrata um rei distante, né? Aquele clichê de um ser sentado num trono nas nuvens, completamente alheio ao que está acontecendo no tabuleiro bagunçado aqui embaixo. Longe disso. A poesia do texto original usa uma imagem quase desconcertante, que o comentário do Ross aponta brilhantemente. Nós lemos nas traduções que os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Mas a tradução literal foca nessa ação das pálpebras. Essa palavra é o tesouro desse versículo. Por quê? Pensando na nossa fisiologia, quando é que a gente usa ativamente as pálpebras para enxergar algo? Quando a gente cerra os olhos. Exatamente, quando a luz está muito difusa ou quando a gente precisa investigar uma engrenagem minúscula de um relógio, a gente junta as pálpebras para eliminar a distração e focar nossa visão com precisão de laser naquilo. E usar esse antropomorfismo, que é atribuir essas características físicas humanas a Deus, é de uma precisão teológica brilhante do salmista. A imagem de Deus cerrando os olhos não sugere que ele tem problema de visão. Tipo miopia divina. Não, é o oposto exato. Mostra um escrutínio muito atento, detalhado e implacável. Ele não está lançando só aquele olhar panorâmico e generalizado sobre o mundo, do tipo, alguns são bons e outros são ruins. É aquele olhar por cima, né? Isso. As pálpebras cerradas indicam que ele está inspecionando cada intenção oculta, cada conversa de bastidor, cada flechinha envenenada que está sendo preparada ali na escuridão. Nenhuma injustiça é anônima diante desse olhar tão focado. O que, de certa forma, traz um nível de conforto gigantesco para quem está sendo injustiçado, claro. Saber que nada escapa a esse olhar microscópico dá um baita alívio. Traz justiça para a alma. Mas, ao mesmo tempo, me joga num paradoxo que eu confesso que me incomoda bastante ali no versículo 5. Qual parte? O texto afirma com todas as letras: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Então a minha dúvida é, se a visão dele é perfeita, e se ele já sabe exatamente quem está tirando as flechas e quem está só tentando viver corretamente e se defendendo, por que ele precisa pôr à prova os justos? É uma excelente pergunta. Quero dizer, se o tabuleiro inteiro está pegando fogo e a sociedade está colapsando, por que o lado que supostamente está jogando no time de Deus tem que passar pela fornalha desse teste? Essa é a pergunta que absolutamente toda pessoa que enfrenta uma crise injusta faz. E é justo perguntar isso. Mas se a gente conectar essa ideia ao propósito revelado do caráter divino, a gente compreende que o teste ou a aprovação não tem a finalidade de informar Deus sobre algo que ele não sabe. Então não é para ele descobrir nada. Não, ele já sabe. As pálpebras dele já sondaram tudo. O propósito do teste é a revelação e o refinamento do próprio ser humano. A crise extrema atua ali como um reagente químico, sabe? Entendi. Para o justo, o colapso desses fundamentos sociais não é uma evidência de que ele foi abandonado. É a fornalha onde a fé que antes era puramente intelectual se transforma em uma confiança inabalável. Como o ouro no fogo. Perfeita analogia. Como o ouro que precisa do fogo muito intenso para que as impurezas subam à superfície e sejam retiradas, o caráter do justo é forjado e fortalecido justamente sob essa pressão. Então, de certa forma, o teste destrói aquela nossa ilusão de autossuficiência. Porque enquanto as coisas estão fáceis e o jogo está fluindo bem, é muito simples dizer que a gente confia na ordem divina. Falar é fácil, né? É moleza. Mas quando o fundamento racha de vez, é o teste que vai provar se a nossa fé estava depositada no sistema humano de justiça ou se ela estava de fato ancorada no trono celestial. É exatamente isso. Você captou a essência. E, em contrapartida, observa a reação divina àqueles que amam a violência, que são os atiradores de flechas ocultas.
O olhar atento que vem do trono abomina a perversidade. É uma palavra forte, abomina. Sim, e por que usar uma linguagem tão extrema? Porque a violência, a calúnia e a destruição intencional da ordem contradizem a própria essência da criação de Deus e da aliança dele. Então, o teste expõe a verdadeira natureza de cada grupo. Separa o joio do trigo. Isso mesmo, ele traz à luz a resiliência genuína dos retos e, do outro lado, mostra a oposição voluntária, maligna e irrecuperável dos ímpios contra a vontade do Criador. E como esse escrutínio é perfeito, o próximo passo precisa ser a aplicação da sentença. Porque a justiça exige uma resolução. Não dá para só observar para sempre. E aí nós chegamos aos versículos 6 e 7, onde a avaliação passiva daquelas pálpebras cerradas se transforma numa ação muito contundente. E as imagens que o poeta escolhe usar não deixam espaço para interpretações brandas, não. Não mesmo. Ele fala de brasas de fogo, enxofre e um vento abrasador. É uma tempestade de julgamento súbito e definitivo. Qualquer leitor que tenha o mínimo de familiaridade com as escrituras hebraicas vai reconhecer imediatamente esse eco histórico. Remete direto a Gênesis, né? Sim, ao julgamento sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Essa linguagem aponta para uma intervenção divina que é rápida, que é inescapável e que erradica totalmente aquele mal que estava desenfreado. E o vento abrasador. O vento abrasador evoca as terríveis tempestades de areia do deserto oriental, aquelas que sufocam e consomem tudo que está no caminho. A mensagem central aqui é que a tolerância aparente que o céu tem com a maldade terrena tem um prazo de validade muito estrito. E tem um detalhe de tradução aqui que o Ross traz, que adiciona uma camada de ironia assim incrivelmente poética a esse julgamento. A expressão que a gente frequentemente lê como brasas de fogo carrega em certas raízes linguísticas do hebraico ali o sentido de laços ou armadilhas flamejantes. Olha que fascinante. Isso muda a perspectiva, sabe? Deixa de ser só um raio caindo do céu e passa a ser algo muito mais orgânico. A ideia profunda é que a própria maldade dos ímpios, aquelas conspirações, as mentiras que eles ficaram tecendo no escuro, se transforma na armadilha que consome eles mesmos. Eles caem na própria teia. Exato. O buraco que eles cavaram meticulosamente para os retos acaba se tornando a sepultura deles. Eles tropeçam nas cordas dos próprios arcos que usaram para atirar as flechas. O que ilustra uma lei espiritual implacável, né? O mal é inerentemente autodestrutivo. Essa interpretação das armadilhas mostra pra gente que a justiça divina muitas vezes atua simplesmente permitindo que as consequências naturais daquela perversidade sigam o seu curso natural. Até a ruína total da pessoa. A gente vê isso acontecer às vezes. Vê sim, mas o escopo real, absoluto e definitivo é o eterno. A eternidade é o tribunal superior de Deus. O aparente atraso da justiça no nosso tempo presente nunca deve ser confundido com a ausência de justiça no quadro eterno. E é justamente esse quadro eterno que traz a resolução final do Salmo, que está ali no versículo 7. O texto diz: por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. É um contraste que chega a dar vertigem se você parar para pensar. É o ápice da poesia. Porque de um lado da equação, você tem o colapso, a calúnia, os laços de fogo e a tempestade de enxofre sufocando o mal. Do outro lado, você tem o absoluto silêncio pacífico de poder olhar diretamente para a face do Criador. É uma paz indescritível. Mas o que significa, em termos puramente práticos para o nosso coração hoje, essa promessa de contemplar a face? Em termos práticos, significa a restauração total do propósito para o qual nós fomos criados lá no início. Pensa na antiguidade. Ter o privilégio de contemplar a face de um monarca, de um rei, significava ter acesso irrestrito a ele. Significava intimidade, favor real e, principalmente, a garantia de proteção absoluta. Ninguém tocava em quem o rei protegia. Exatamente. Transpondo isso para a relação com o divino, é a consumação de tudo o que a alma busca desesperadamente quando sente medo e pânico. Ao invés de fugir para uma montanha solitária como um pássaro assustado,
O reto é convidado a entrar direto na sala do trono. Que virada espetacular. Contemplar a face de Deus é viver nessa clareza absoluta da presença dele. E lá, nenhuma flecha escondida pode te alcançar. Nenhum fundamento pode jamais ser abalado. É a recompensa máxima daquele que escolhe a confiança em vez do pânico. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que isso significa para nós? Nós fizemos essa jornada intensa hoje, começando lá naquele conselho desesperado para abandonar tudo e fugir da maldade velada. Passamos por aquela angústia terrível de ver os alicerces da nossa sociedade rachando e ameaçando cair nas nossas cabeças. E fomos parar no céu. Até chegarmos na sala do trono inabalável, onde uma visão microscópica das pálpebras divinas avalia cada detalhe do nosso caráter no meio do fogo. Um percurso e tanto. Sim. E para fechar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar uma provocação. Algo para cada pessoa que nos ouve, não apenas escutar e esquecer, mas levar para o travesseiro, sabe? Aquela reflexão que muda o dia. Isso. Se nós vivêssemos cada segundo do nosso dia com a consciência aguda de que as pálpebras divinas estão neste exato instante, se cerrando para examinar as nossas reações mais ocultas diante dessas crises e calúnias modernas, como isso mudaria a maneira como respondemos àqueles que nos mandam ter medo, desistir e fugir da nossa integridade? Olha, é o tipo de questão que não aceita uma resposta rápida, viu? É um convite para a gente recalibrar diariamente de onde nós tiramos a nossa coragem e a nossa esperança. E para ajudar nessa recalibração, o nosso tempo juntos não acaba aqui não. Seguindo em estrita sintonia com tudo que a gente vivenciou nessa análise profunda do Salmo 11, o nosso áudio vai continuar. Temos uma surpresa, né? Temos sim. Nós preparamos algo muito especial. Logo a seguir, nós daremos início a um belíssimo louvor baseado inteiramente nas verdades desse salmo que nós acabamos de explorar. E fica aqui o nosso convite muito caloroso e sincero. Não interrompa esse momento agora. Nós convidamos todos a permanecerem em profunda comunhão e devoção a Deus após esse estudo. Fiquem para ouvir, absorver e meditar no louvor que vai se iniciar agora. Que essas verdades se ancorem no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima jornada. No Senhor me refúgio, como vocês ousam dizer a minha alma, fuja para o monte como um pássaro. A tempestade ruge fora, o medo quer entrar, mas é no esconderijo do Altíssimo que eu vou ficar. Eles dizem que os ímpios armam arco, a flecha já está na corda. Atiram nas sombras contra os retos de coração, enquanto o ódio transborda. O mundo entra em pânico, a esperança parece sumir. Quando os fundamentos são destruídos, Que pode fazer o justo? A voz do medo tenta nos destruir. Mas o cristão não corre sem rumo, o cristão não cede ao pavor. Quando o chão da terra se abre, nós olhamos pro Salvador. Não olhe para a flecha, não olhe para o chão. Levante os seus olhos e veja a salvação. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, o seu trono. Se as bases da terra tremerem, eu não estou no abandono. Os seus olhos veem tudo, as suas pálpebras provam os corações. Ele sonda o justo na dor E acalma as aflições. Pode o mundo desabar, eu não vou me desesperar, pois o trono do meu Deus ninguém pode derrubar. O Senhor odeia o ímpio e o que ama a violência fará chover fogo e
enxofre, pesada será a sentença. O vento abrasador é a porção do cálice de quem zomba de Deus, mas Ele guarda com graça a vida dos filhos seus. Na vida do cristão, A prova é só um crisol que limpa nossa alma. até brilhar como o sol. Não olhe para a flecha, não olhe para o chão. Levante os seus olhos e veja a salvação. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, o seu trono. Se as bases da terra tremerem, eu não estou no abandono. Os seus olhos veem tudo, as suas pálpebras provam os corações. Ele sonda o justo na dor E acalma as aflições. Pode o mundo desabar, eu não vou me desesperar, pois o trono do meu Deus ninguém pode derrubar. O que pode fazer o justo? Pode confiar, O que pode fazer o justo? apenas adorar. Que o Senhor é justo. Ele ama a justiça, Maldade desta terra, a sua luz dissipa. maior promessa Pra quem chora ao pé da cruz, é saber que um dia a nossa dor se faz em luz. Os retos verão a sua face, verão a sua face. Quando os fundamentos caírem, a tua igreja renasce. O Senhor está no seu santo templo. Cristo reina em glória e luz. Meu refúgio não é no monte, meu refúgio é Jesus. Se os fundamentos são destruídos, Ele continua no trono. Eu verei a sua face, o meu Salvador.